fez, o que a gente fez agora foi um pulo para a utopia do século XXI. Um pulo que eu acho correto, só que eu tenho medo das repercussões disso no tempo presente. Tá? Os norte-americanos começaram a exarar já as suas manifestações aí. O ex-embaixador americano aqui no Brasil, o Shannon, já declarou que é um absurdo, que isso é uma facada nas costas. Vários jornais já começaram a dizer que os norte-americanos tinham estendido a mão para o Brasil quando o Biden recebeu o Lula lá. Eles interpretaram como o Biden estendendo a mão para o Brasil, mas o Brasil tem planos próprios, né? Então já há essa perspectiva de, estão nos traindo. E isso não nos ajuda, porque se é verdade que os americanos, sim, a longo prazo, vão ter o seu império deteriorado, eles ainda podem fazer muito mal para o Brasil. Eles ainda podem fazer muito mal, tanto para a nossa economia quanto para a nossa sociedade. E esse é o ponto que eu quero combater aqui. Por muito menos do que o presidente disse na China, os Estados Unidos deram golpes, mataram presidentes, criaram acidentes estranhos, e isso muitas vezes sem o auxílio que eles têm hoje no Brasil nas Forças Armadas Brasileiras. Porque você sabe que as Forças Armadas Brasileiras elas só são pagas pelo Brasil, só usam a bandeira brasileira, mas na realidade os interesses centrais que elas defendem são os interesses dos Estados Unidos. Então, de alguma maneira, eu acho que o presidente precisava começar a se preocupar com um certo cuidado, tá? Porque os norte-americanos não vão aceitar isso assim de bandeja. O Brasil ele é muito grande e geopoliticamente muito importante para que os Estados Unidos aceitem a aproximação Brasil e China de forma pacífica. É uma derrota para eles. Especialmente porque, e está aqui um cara que estudou isso durante muitos anos, tá? Nas relações internacionais do Brasil, os Estados Unidos sempre foram entendidos como um parceiro especial. Quando nós temos presidentes completamente de direita, a gente se deita no chão para os Estados Unidos passar em cima. Quando a gente não tem presidentes de direita, quando a gente tem presidentes de uma centro-direita, a gente é explorado pelos norte-americanos. Quando a gente tem presidentes de esquerda, como Lula, a gente trabalha com eles com uma relação amigável, igualitária, paritária. Mas nós nunca prejudicamos os Estados Unidos em absolutamente nada. Na história do... Olha, nós temos discussões na época da ditadura, o Brasil para vender café para os Estados Unidos, e os Estados Unidos tomando decisões completamente arbitrárias, protecionistas, prejudicando as empresas brasileiras, e nem assim é bem verdade que o Geisel toma algumas atitudes mais duras ali, fala um pouco mais grosso, mas nem assim a gente toma decisões geopolíticas estruturais que venham a prejudicar o Brasil. A ideia da geopolítica brasileira foi sempre ser o guardião do mundo ocidental no hemisfério sul. Então, o que os Estados Unidos faziam em termos de mundo, nós deveríamos fazer em termos de hemisfério sul. Foi assim que sempre se viu as relações internacionais brasileiras. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo o Exército Brasileiro sempre viu dessa forma, o Itamaraty sempre viu dessa forma, a maioria dos acadêmicos que escrevem sobre isso sempre defenderam essa participação, a mídia sempre defendeu isso, os empresários brasileiros sempre viram isso, a elite brasileira. Então, o que o presidente fez agora foi um giro de 180 graus. A fala do presidente é: ninguém vai impedir a nossa aproximação com a China. A segunda fala é: por que nós temos que continuar usando o dólar? Gente, por muito menos os norte-americanos já mataram gente, tá? Por muito menos eles financiaram golpes em determinados países. Aí você vai dizer: não, Fernando, mas a gente está em outro momento. Sim, o momento que eu estudei, né, a partir de 1950, vou sair da 45 em diante, eu estudei de 45 a 60, de forma mais adensada para o doutorado, mas a gente vê isso em todo o século XX, tá? Ah, mas hoje nós não estamos mais nisso, Fernando, isso já mudou, já alterou. Eu concordo. Tem menos espaço, né, para que se faça esse tipo de coisa. Mas nós temos uma situação política brasileira tremendamente complexa, em que vocês sabem que todos os vetores do golpe, da tentativa de roubar as eleições e depois da tentativa de golpe de janeiro estão nos mesmos lugares. O governador Ibanez foi reempossado aqui no DF. A única figura que está fora disso tudo, que estava naquele momento, é o Anderson Torres.
O resto está todo mundo nos seus devidos lugares, incluindo aí os militares. Então nós temos uma situação tremendamente complexa no Brasil em termos políticos. Nós temos instituições que são, por natureza, golpista. Nós temos um grupo militar que está se fazendo de morto nesse momento, mas que nós sabemos que se o governo piscar, eles vão iniciar um processo de desestabilização. Nós temos uma extrema-direita no Brasil completamente estúpida, que não entende absolutamente nada de geopolítica, e quando enxerga alguma coisa vermelha, acha que é o comunismo e tem que combater. Então, todas essas coisas, somadas ao fato de que os norte-americanos, de alguma maneira, sabem que se a China conseguir organizar no seu lado Irã, Arábia Saudita, Rússia, Índia e Brasil, se você somar esses países, só isso mais a China deve dar em torno de 70%, quase 70% da população mundial. Deve dar mais de 60% do PIB mundial, só esses grupos aí. Deve dar, olha, se você for pensar em controle sobre minerais essenciais, energia, deve dar 80% sobre o controle da energia do mundo. Se a China encadear essa galerinha, fica muito difícil dos norte-americanos conseguirem revidar. E a China já fez movimentos para Irã e Arábia Saudita, a China já se aproximou, por óbvio, da Rússia, a Índia está ali ao lado, isso vai ser uma coisa que eles vão acertar rapidinho. Então, a gente está vendo a China fazer isso. E nós entramos nessa situação. Então, não vai ser fácil. Os norte-americanos devem, nos próximos meses, nos punir por isso. Essa punição, inicialmente, deve ser só do ponto de vista diplomático, né? Vai haver fala aqui, vai haver fala lá, provavelmente vão proibir uma determinada visita aqui, uma determinada visita lá, né? Depois vai ser revogado algum tipo de acordo preferencial, e essas coisas vão escalando, tá? Porque é assim que a diplomacia faz. A partir do momento em que os acordos com a China começarem a sair da fala, sair do papel e entrar na realidade, vai haver um escalonamento de punições pelo lado norte-americano.